E aí, gente, vocês gostam de Tesouros Perdidos, por exemplo, a série Oak Island? Nós vemos isso enche nosso coração e nossas memórias, as nossas ideias e até mesmo faça com que a gente sonhe com essas grandes aventuras estilo Indiana Jones. Mas a busca pelo tesouro perdido dos Cavaleiros Templários é uma das que mais chamam a atenção. O Tesouro dos Templários não é apenas um mistério tentador, mas também uma peça vital da história. A Ordem desempenhou um papel crucial na formação do mundo medieval e a sua imensa riqueza influenciou a política e a economia da época. O mistério por trás da fortuna perdida dos Templários e suas possíveis implicações modernas. Durante alguns séculos, o tesouro indescritível desses Cavaleiros Templários cativou as mentes de caçadores de tesouro e historiadores. A outrora poderosa ordem, envolta em mistério e conspirações, deixou para trás um legado de pistas tentadoras que continuam a despertar curiosidade em todo o mundo. Mas o que realmente sabemos sobre este lendário tesouro e seus possíveis paradeiros hoje? Nossa jornada investigativa nos leva ao coração desse grande e duradouro enigma. Estabelecida essa ordem em 1119, os Cavaleiros Templários eram uma ordem militar religiosa, fundada para proteger, no caso, os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa. Com o tempo, a ordem cresceu em riqueza e em poder, acumulando uma fortuna com doações e conquistas também. No entanto, no ano de 1307, o rei Filipe IV da França dissolveu a ordem, acusando-os de heresia e confiscando seus bens. Como não é muito diferente dos dias de hoje. Cria-se uma narrativa para se tomar grandes riquezas. Os Cavaleiros Templários sobreviventes se esconderam ou se juntaram a outras ordens, deixando o seu imenso tesouro envolto em segredos. Algumas teorias dizem que muitos templos seguiram para diferentes continentes, estabelecendo a ordem em cada um, mas sob o véu do sigilo. Dentre tantas teorias sobre a localização dos tesouros, está uma das mais famosas, no caso, Oak Island, na Nova Escócia, ali no Canadá. O tal Poço do Dinheiro, um poço misterioso em Oak Island, há muito está ligado ao tesouro dos Cavaleiros Templários. Inclusive, existem alguns que acreditam que a ordem, fugindo da perseguição, enterrou as suas riquezas nesta ilha remota. Apesar das inúmeras escavações e inúmeras teorias, nenhuma evidência conclusiva até o momento foi encontrada para confirmar a presença deste tesouro templário neste local, apesar da série que está passando no History mostrar bastante sobre fatos e detalhes sobre esse tesouro. Uma outra teoria é de Rennes-le-Château, na França. A pequena vila de Rennes, no sul da França, é outro local suspeito para o tesouro dos Templários, o que não tem grande força, já que a história diz que eles levaram para outros continentes longe das mãos do ambicioso rei Felipe IV. O enigmático padre Berenguer de Saunier, que serviu lá no final do século XIX, teria descoberto documentos escondidos que revelavam, no caso, a localização do tesouro. A riqueza repentina de Saunier e as subsequentes atividades secretas alimentaram especulações de que ele realmente tenha encontrado o tesouro dos Templários, embora nenhuma evidência concreta tenha sido desenterrada. Porém, uma outra teoria diz que em Tomar, Portugal, poderia esconder e armazenar esse misterioso tesouro. A pitoresca cidade de Tomar, onde se encontra o histórico Convento de Cristo, é outro potencial local de descanso para o tesouro templário. Muitos acreditam, inclusive, que a riqueza da ordem foi transferida para os Cavaleiros da Ordem de Cristo, uma organização sucessora estabelecida em Portugal após a dissolução dos Templários. A arquitetura intrincada e as passagens escondidas dentro daquele convento levaram alguns a acreditar que o tesouro estaria escondido dentro de suas paredes. Falando de convento, a Catedral de Chartres, na França, também tem uma história intrigante. A famosa catedral, conhecida por sua arquitetura medieval e impressionante vitrais, é o outro local que se acredita abrigar o tesouro dos Templários, pelo menos de acordo com um artigo ao qual as pessoas se baseiam já pelos traços, dicas
e, inclusive, sinais. Alguns pesquisadores argumentam que o padrão labiríntico do piso e os intrincados entalhes nos pilares da catedral fornece ali uma pista sobre a localização deste tesouro. Porém, no entanto, essas alegações permanecem apenas como especulações, na melhor das hipóteses, assim como artigos dos quais despertam essa curiosidade. Mas, de fato, qual que é a importância desse tesouro para a história? Esse tesouro ele tem um significado histórico. O tesouro desaparecido dos Templários não é apenas um mistério tentador, mas também é uma peça vital para a história. A Ordem desempenhou um papel crucial na formação do mundo medieval e a sua imensa riqueza influenciou a política e a economia da época. Recuperar este tesouro pode fornecer informações sobre o funcionamento interno da Ordem e lançar luz sobre um período fascinante da história. Além disso, o dinheiro seria incrível, não é mesmo? Agora, o impacto cultural ao longo dos anos, a lenda do tesouro templário permeou a cultura popular, inspirando inúmeros livros, filmes e programas de TV. O fascínio duradouro por este enigma fala à nossa curiosidade coletiva e ao fascínio de mistérios não resolvidos. Descobrir o tesouro satisfaria a nossa curiosidade e contribuiria para a nossa compreensão do significado, no caso da cultura desta grande ordem. Mas será que vale a pena mesmo descobrir esse mistério? Ou é muito melhor que ele fique no mundo apenas das ideias? Porém, também tem um valor potencial. O valor monetário do tesouro templário é difícil de estimar. Alguns acreditam que consiste em ouro, prata, pedras preciosas e artefatos valiosíssimos. Além do seu valor intrínseco, esses itens possuem um valor histórico e cultural que pode torná-los inestimáveis. Claro, literalmente, localizar o tesouro pode ter implicações financeiras significativas para o descobridor, no caso, e para o mundo em geral. Porém, a busca vai continuar. Até então não se acharam nada, e apesar de inúmeras teorias e incontáveis horas gastas em buscas, a localização do tesouro dos Cavaleiros Templários permanece desconhecida. Este mistério duradouro continua, e vai continuar, a cativar a imaginação de historiadores, caçadores de tesouros, entusiastas em todo o mundo e, claro, de nós, os curiosos. À medida que a tecnologia avança e novas pistas surgem, a busca pela fortuna perdida dos Cavaleiros Templários persiste, prometendo ser uma jornada fascinante para as próximas gerações. Então, prepare seus drones, radares e algumas pás. Porém, o enigma é sem fim. O tesouro perdido dos Cavaleiros Templários continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história, gerando intrigas e especulações em todo o mundo. À medida que a busca pela fortuna indescritível continua, somos lembrados do poder, no caso, da curiosidade e do fascínio duradouro do desconhecido. Quer o tesouro seja encontrado ou não, a busca para desvendar os segredos desses Cavaleiros Templários irá, sem dúvida, persistir, capturando a imaginação de milhões e garantindo que este fascinante enigma perdure.